Olá pessoal, aqui é Alicia Magalhães no Espaço Mulher. Hoje a Paraíba conta com cerca de 160 mil mulheres empreendedoras. Muitas delas são mães, chefes de família e responsáveis por transformar pequenos negócios em uma fonte de renda e independência. No Espaço Mulher de hoje, vamos falar sobre os desafios e as oportunidades e a força das mulheres que movimentam a economia paraibana todos os dias. Para conversar com a gente sobre empreendedorismo feminino, nós temos nossas convidadas, Fanny Miranda, presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras na Paraíba, e Anne Lourenço, empresária na Nômade Pratas e também mentora do Empresária 360. Sejam muito bem-vindas. Para começar a nossa conversa, Fanny, eu queria saber o seguinte: muitas mulheres começam a empreender por necessidade. Esse ainda costuma ser o perfil predominante das associadas da AME? Olha só, no início, há 10 anos atrás, 100% era por necessidade, realmente. Éramos um grupo de mulheres, a maioria mãe solo, e daí realmente aquela necessidade de ter um dinheiro, basicamente isso. Então, a associação nasceu justamente por essa necessidade e no decorrer do tempo, elas foram crescendo, se desenvolvendo e se tornando grandes empresárias. Então, hoje em dia, a gente já tem algumas que chegam ainda para empreendedorismo por necessidade, mas já tem outras que já se desenvolveram, que já ajudam outras. Então, a gente tem uma rede de apoio bem interessante. Anne, essa foi talvez a sua motivação para começar com a Nômade Pratas? Qual foi o teu pontapé inicial que motivou você criar esse negócio? Eu estava escutando ela e lembrando, né? A gente até viu que tivemos uma conexão quando a Nômade começou. E quando eu comecei foi 100% por necessidade. Eu acho que a maioria realmente de quem começa a empreender é por necessidade. Eu comecei a empreender com meu namorado na época, hoje é meu esposo. E foi para a gente começar a ter uma renda sem que atrapalhasse meus estudos, que eu estava ali estudando para engenharia civil. Então, eu vi nesse formato a flexibilidade, as possibilidades de iniciar um negócio, que hoje é totalmente a nossa fonte de renda, onde a gente investe nosso tempo, onde a minha família também trabalha na empresa. Então, o que começou ali por necessidade virou realmente um diferencial na nossa família. Ai, que legal. Você já tem a Nômade Pratas já fazem 6 anos, né? 10 anos que Nossa, nós mais começamos. ainda? 10 Caramba! anos, estava estudando, meu namorado, na época, que hoje é meu esposo, trabalhava com outra área de eventos, e a gente começou assim, vendendo porta a porta, comprou ali algumas peças, fez um mostruário, levava nos lugares, levava nos nossos amigos, conexões que a gente ia fazendo, e foi assim que a gente foi crescendo. Então, eu diria que assim, qual foi a nossa motivação? Foi totalmente a necessidade de mudar de vida, de construir uma vida juntos, de melhorar realmente a vida tanto nossa quanto da nossa família. Então, hoje eu vejo que a Nômade ela se tornou realmente um divisor de águas para a minha família. Uhum. Lá, então, vocês começaram em 2016, não é isso? Isso. Lá no comecinho, qual você acredita que foi o principal desafio que você teve quando estava começando? Olha só, os desafios não vieram bem no início. Eu acho que o início, enquanto era eu e ele, nós tínhamos muita energia, muita vontade de fazer acontecer. Eu acho que o primeiro desafio que a gente encontrou foi quando a gente começou a ter que delegar algumas funções. A primeira contratação, eu diria assim. Porque quando você está ali fazendo tudo, empreendendo, você faz exatamente tudo, né? E você contratar uma pessoa exige outras habilidades que dificilmente a gente para aprender. Eu, por exemplo, fiz entrevistas de emprego sem nunca ter passado por uma entrevista de emprego, praticamente. Então, esse foi o nosso primeiro desafio, a primeira contratação. Depois vieram novos desafios. Realmente, você precisa ter muita confiança com alguém para entregar. Poxa, seu negócio é uma coisa que você tem muito apego, né? É o seu sonho ali se desenvolvendo, é muito difícil você delegar esse tipo de coisa. Fanny, geralmente é esse o tipo de dificuldade que a maioria das empreendedoras tem, que costuma ser mais comum delas terem dificuldade quando estão começando. Olha só, quando ela estava falando, eu achei um ponto bem particular dela, porque o perfil de uma jovem na época namorando, estudando, então esse é um dos vários perfis que a gente tem dentro da associação. A gente tem a jovem que namora, a gente tem a idosa que já está livre de filho, cada um cria neto, né? Então a gente tem vários perfis, tem mãe solo, tem mulher trans, então cada uma é muito específica, mas assim, no geral,
realmente a mulher, eu vou falar bem no geral mesmo, a mulher em todos os lugares, ela ainda tem que se provar mais. Ela tem que mostrar que ela é melhor, que ela estudou mais, que ela fez mais para poder estar no patamar mais alto, infelizmente, né? Então, assim, o maior calo que eu vejo ainda realmente é a aceitação popular. Estamos, sim, avançando, mas ainda precisamos avançar mais. Mas estamos avançando sim, né? A educação transforma. Então, a educação financeira, a gente saber o que a gente quer, saber dos nossos direitos, isso é o que está transformando a vida dessas mulheres. Uhum. Geralmente, quais são os pilares que vocês costumam trabalhar na AME, que trazem esse apoio para as empreendedoras, mesmo que sejam de, vamos dizer assim, históricos diferentes, como você disse, tem algumas mais novas, algumas mais velhas, mães solo, mulheres trans, cada uma vai ter um desafio, mas o que geralmente o que é mais comum de vocês poderem fornecer para que elas consigam dar esse pontapé inicial na vida profissional como empresária? Olha, o principal é a acolhida. Foi o Uhum. principal de tudo. Quando elas chegam e se sentem em casa, sabe? Que respira, que não precisa estar se justificando porque a vida dela é assim, que não sei o quê. Não quero saber, vamos se abraçar e vamos caminhar. Então, o que é que a AME oferece? Formação técnica e formação de redes, que é uma coisa muito pouco falada. Mas, Fanny, o que é uma formação de rede? Será que é aquela rede que eu deito debaixo de uma árvore? Pode ser, porque é gostoso do mesmo jeito, com aquele ventinho frio. Mas a formação de redes é justo esse acolhimento, é a gente ter uma rede de apoio, né? De saber, uma rede de apoio, de ter com quem conversar, de ter um aconselhamento, de ter uma orientação. Então, como eu falei antes, a educação liberta, e realmente é essa educação mesmo, tanto a educação profissional quanto a formação de redes, você se reeducar para entender o coletivo. Porque você pode ter o seu individual, como ela teve o individual dela, que foi o nômade, mas aí ela já faz parte do coletivo, né? Que é o 360, não é isso? Isso. Então, o coletivo é a força de tudo. Eu acredito muito no coletivo. Uhum. Anne, no início, assim, quando você estava construindo ainda essa jornada com o seu namorado, na época hoje seu marido, quais foram, você acha que a maior insegurança que vocês tiveram no começo? Foi de não saber se ia dar certo, ou foi de não ter acesso às informações adequadas? Como é que foi a sua experiência desse ponto de vista? Entendo. Entendi. Deixa eu pensar um pouquinho. Olha só, a gente começou, como eu falei, por necessidade. E quando a gente vende, aí falando da área de vendas, não só falando do negócio que a gente criou, porque na época não era um negócio, na época era uma venda, a gente vendia coisas ali para ter uma renda. E quando a gente vende para sustento, para viver, então eu digo assim, a insegurança, ela tem que simplesmente encontrar outro caminho. Porque se você não vende, é uma conta de luz que você não paga, é uma gasolina que você não tem. Então, assim, eu digo que 10 anos atrás, o que a gente tinha era muita força de vontade, que se a gente encontrasse as dificuldades, a gente ia buscando superar. Tinha muito trabalho em conjunto, fez muita diferença a nossa rede de amigos que a gente ia fazendo, fez diferença a gente ter coragem de realmente abordar uma pessoa e vender, que eu acho que, assim, de qualquer negócio, um grande diferencial, independente de pequeno, quem está iniciando, o que vai dar fôlego, o que vai fazer esse negócio crescer são as vendas. Então, assim, naquele momento foi o nosso foco, foi vender, foi a cada vez mais crescer, né, aquilo. As inseguranças, elas começaram a acontecer com os desafios, né? Então, assim, esse desafio da contratação, qual era a insegurança? Poxa, será que essa pessoa que eu vou contratar vai tratar o meu cliente da forma como eu trato? Né? Acho que aí vem começando as inseguranças. A gente começou a querer expandir, então a gente vendia, focava em vender e tinha um sonho muito grande de que aquilo ali se transformasse numa marca, né? Então muitas pessoas vêm hoje e acham que é uma franquia, acham que é de fora, mas não, foi feito aqui do zero. A logomarca, os produtos, a loja, tudo foi feito por nós. E foi feita com base nisso, em muito sonho e acreditar muito. Então eu digo que
as inseguranças que vieram, né, acontecendo foram à medida que a gente foi crescendo mesmo. No momento inicial era campo de guerra, era vender para viver. Era a cara e a coragem mesmo. A cara e a coragem, dava seu jeito. Tinha que ir para a luta, né? Nossa, 10 anos é um período muito longo. Nossa, até chega a superar o tempo médio de vida de muitas empresas, né? Que geralmente a gente tem esse dado que a maioria das empresas, elas chegam a falir até antes dos 5 anos, né? Então, vocês já superaram esse marco, que legal. E ao longo desses 10 anos, o que tu sente que mais mudou? Tanto na sua perspectiva como mulher, como ser empreendedora te mudou pessoalmente, e o que mudou, vamos dizer assim, ao longo dos anos, e tendo know-how, tendo a experiência, esse conhecimento, o que tu sente que você poderia ter dito para a Anne de 10 anos atrás? Muito bom. Até pegando o que Fanny falou, o conhecimento ele liberta, né? À medida que a gente foi encontrando os desafios que acontecem em todos os negócios, a gente foi buscando conhecimento, foi buscando aprender mais. Então, o que eu diria para a Anne 10 anos atrás era continua, busca resolver os problemas que aparecerem, busca conhecimento, que foi realmente o que fez a gente ir avançando, superar a estatística do Sebrae de 5 anos, que a maioria das empresas vem à falência. E à medida que você vai crescendo, os desafios eles vão mudando. Então, naquele início, talvez foi pessoas, hoje é como ser uma marca que continua relevante, como ser uma marca que continua na mente e no coração das pessoas, como surpreender o meu cliente. Então, quando a gente empreende, a gente quer sempre mais. Eu acho que essa é a característica da maioria dos empreendedores, a Fanny que lida com muitos, eu lido também com muitos, é sempre querer mais, tanto entregar algo melhor, quanto ser uma marca que ela se vire mesmo um legado, que perdure, né? Que perdure. E aí, dentro desses 10 anos, nós tivemos vários movimentos. Tivemos um movimento inicial que foi, poxa, esse negócio está dando certo para mim. A gente via amigos, colegas jovens que também queriam uma renda, faz, poxa, vamos colocar revendedores, né? Vamos colocar pessoas para revender nossas joias e também ganharem renda extra. Tivemos esse movimento. Depois fizemos um movimento de crescer em expansão de lojas, porque as pessoas pediam, poxa, aqui em Campina Grande temos clientes, vamos para Campina Grande, fizemos esse movimento. Hoje nosso movimento já poxa, eu quero ter produtos exclusivos, então vamos montar uma produção própria. Meu esposo, ele virou designer de joias, então 10 anos atrás, nada disso acontecia. Tudo foi acontecendo, né, à medida que a gente foi evoluindo. Então, hoje, nosso objetivo é, além de ser uma marca, né, de ter as nossas joias, é também produzir. Ter essa produção exclusiva, mais personalizada, mais autoral. É essa pergunta, como se manter relevante? Perfeito. Realmente, indo tomando um passo de cada vez, né? Fanny, eu sei que a AME, ela lida bastante com feiras, com essa coisa mais voltada para o varejo. Anne estava comentando sobre como é importante você ter essa coragem de vender, de chegar no seu cliente. Como tem sido a abordagem da AME para poder fortalecer essa coragem nas empreendedoras? Então, é um desafio, né? Porque tipo, a nossa amiga aqui, ela estava ali fortalecida pelo namorado e vamos embora com coragem, com tudo. Só que, tipo, eu tenho a coragem, tem a nossa vice também, Mila Godoy, que é aquela pessoa que me apoia, que está ali junto, né? A diretoria em si. Então, a gente está ali para fortalecer aquelas mulheres. Mas ali vai ter mulheres que vão estar já desenganadas do seu negócio, né, que vão estar cansadas. Ai, Fanny, eu tô cansada, quero fechar. Ai, não tá dando certo, aquele mês ruim. Tem um tal do período ruim do ano, né? Então, tipo, gente, vamos fazer um planejamento anual para que aquele mês que todo mundo sabe que é um mês ruim, ele não aconteça. Como é que a gente vai fazer? Então, realmente, a gente faz essa questão de se fortalecer, né, para aquela pontualmente que a gente já sabe que ela já não tem tanta força para seguir, dizer, vamos, amiga, levanta. Mas a questão do varejo, como você falou, a gente tem muitas que têm produtos, mas também serviços, né? Então, a questão do serviço também é outra visão, porque quando você tem um produto, você vende, você tem um dinheiro. E o serviço, você tem que ter outra estratégia para você ofertar. Então, também a gente fortalece nesse sentido, para que ela fique preparada para desenvolver o seu negócio. Realmente, a jornada da empreendedora é muito cheia de desafios.
Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco teremos mais informações sobre como você, mulher, pode dar início à sua jornada empreendedora.